Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Há um ano atrás, sensivelmente, eu e uma outra equipa, composto por técnicos e produtores do programa, aliás, do canal Curiacos TV, estávamos precisamente a regressar de Israel depois de uma semana onde estivemos a filmar e a criar conteúdos para um programa que passa agora todos os domingos. Não sabíamos nós que precisamente poucas horas depois do nosso avião ter descolado, iria iniciar-se um conflito que ainda hoje se repercute e, de alguma forma, também acabou por aumentar em proporção e envolver muito mais daquilo que foram os primeiros incidentes, acidentes ou ataques no dia 7 de outubro do ano passado. Obviamente a nossa preocupação foi para com todas as pessoas que conhecemos durante aqueles dias e muito especialmente para aquele que foi o nosso guia durante esse período, o Samuel Ben Zikri. Já fizemos um programa com ele logo após o início do conflito e hoje, passado um ano dessa triste data, hoje não, mas esta semana entramos de novo em contacto com ele para tentar entender como é que é o dia-a-dia e como é que em Israel se tem sentido esta questão do conflito armado. Para isso vamos ligar até Tel Aviv, onde está o Samuel. Olá Samuel, muito boa noite, obrigado por estares aqui conosco uma vez mais. É sempre com muita alegria que sempre que enviamos uma mensagem recebemos o retorno dessa tua mensagem, é sinal de que ainda estás aqui conosco. Mas de facto, qual é a leitura, passado um ano, que tu fazes deste conflito e não só? Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer e uma honra estar com vocês nesta quarta-feira, relatando o que ocorreu no 7 de outubro. O 7 de outubro foi o maior ataque jihadista da história de Israel, com mais de 1.200 mortos e mais de 250 sequestrados, sendo que ainda hoje existem 101 sequestrados. Irã, protagonista de tudo, usou uma estratégia indireta para tentar se transformar em um líder regional. Por ser persa xiita e não árabe sunita, tentou unir os dois povos através de religião e, para isso, se aproveitou da causa palestina, alimentando a ideia da devolução das terras palestinas de Gaza, de terras que já tinham sido devolvidas por Israel em 2005 em troca da paz, a qual nunca chegou. E não esqueçam, aquelas terras eram do Egito, o qual teria responsabilidade total. O que fez o Egito? Em troca, criou um muro, impedindo a população de voltar ao Egito. O ataque foi unicamente para impedir que a Arábia Saudita, inimiga do Irã, não assinasse o acordo de normalização com Israel, Acordo Abraão, o que aumentaria o maior número de aliados a Israel. Ao assinar o acordo de paz, os grupos terroristas perderiam suas funções criadas pelo Irã. Hoje, Israel luta com 7 grupos: Irã, Iraque, Líbano, Síria, Iêmen, Gaza e Cisjordânia. Esta guerra já custa 17,9 bilhões de dólares, ajuda americana, e rebaixamento pela Moody's, que é a empresa internacional que determina o grau de credibilidade do país. Ele já reduziu de A+ para B+1,
Ou seja, Israel tem perdido também na economia. Embora Israel seja um país tecnologicamente muito mais preparado, os custos estão desproporcionais, já que os terroristas usam munições muito baratas, enquanto que Israel, para se defender e para defender o seu povo, ele precisa antimísseis de milhões de dólares. Ocorre que para Israel, o cidadão tem um valor muito alto, a vida tem um valor muito alto. E para esses grupos terroristas, eles usam as pessoas como escudo humano. Logo nos primeiros dias, os Hamas, esses terroristas, atingiram 30 cidades e levou 3 dias para Israel retomar aquelas cidades que estavam na mão do grupo terrorista Hamas. Além do mais, o povo perdeu a confiança no governo. As pessoas se perguntavam: onde está o exército? Onde está a inteligência? O que está acontecendo com a gente? As pessoas entraram em desespero, passaram a desacreditar no seu governo. O que aconteceu? Além do mais, nós começamos a receber ataques diretamente do Líbano, através do Hezbollah, e de Gaza. Durante 11 meses, Israel foi atacada pelo Líbano, pelo grupo Hezbollah. Até que a população se revoltou, começou a cobrar do governo, o governo precisou tomar uma atitude, e aí foi que começaram as operações. Primeiramente com mortes selecionadas do grupo Hamas, pinçadas uma por uma, até acabar com toda a cúpula do Hamas. Depois houve a morte dos soldados. Israel, através de explosão de rádios de telecomunicação, ela explodiu 4.000 objetos desses, pagers e aparelhos de comunicação. O que esses soldados foram obrigados a serem levados para o Irã para tratamento, já que não existiam suficientes hospitais nem na Síria, nem no Líbano, e aí enfraqueceu este grupo terrorista, e agora sim Israel está entrando por terra, onde novamente ela descobriu em terra que existia um plano chamado Galileia. Esta Galileia, eles iam tomar a Galileia, como foi feito no sul. Já estavam prontos túneis com armamento, com mantimentos, com munição, com tudo que tem direito. E as casas que têm sido descobertas no Líbano são iguais às casas de Gaza, onde elas têm lançador de foguete, bunker, tudo, ou seja, são bases militares. Além do mais, essas casas não eram para estar na fronteira, já que existe uma resolução da ONU, onde você precisaria ter, todas as casas eram para estar após o rio Litani, não na fronteira com Israel. É um pouco como quando fomos Exatamente. Mostrei para vocês. Olha aí o Hezbollah fazendo túneis. A Jordânia de um lado e Israel do outro, e uma zona onde não se podia construir nada. Exatamente. No Man's Land em todo o mundo é respeitado. Mas aqui, quando se trata de Israel, nós vemos que os pesos e as medidas são diferentes. Você vê o atacado, que foi Israel, que é a vítima, passou a ser o vilão. E o coitado do terrorista passou a ser o bonzinho. Ou seja, os valores estão invertidos. E agora Israel tem a maior chance possível, que é atacar as refinarias do Irã. Para quê? Para acabar com a economia deles, e aí não vai ter dinheiro para financiar o terrorismo no mundo inteiro. Ocorre que, devido ao Biden, que quer se preocupar apenas com a sua candidatura, ele não quer que isso aconteça. O ideal seria Israel destruir o sistema nuclear que está sendo preparado para ser jogado uma bomba em Israel no futuro, porque já foi dito pelo próprio Irã, e acabar com as refinarias. Assim você tira o valor econômico. Para isso, nós vamos ter que pagar uma gasolina mais cara,
mas em compensação você vai ter paz no mundo inteiro, não só em Israel, já que esses terroristas financiados pelo Irã estão espalhados no mundo inteiro. De alguma forma, eu tenho que gabar a tua esperança de acabar com o terrorismo no mundo inteiro, porque, infelizmente, existem outras geografias no nosso mundo também com atividade terrorista. E qual é que tem sido, de facto, também o impacto na atividade económica, uma vez que, por exemplo, tu dedicas-te ao turismo, dentro daquilo que são as tuas funções, também tens contactos em pessoas. Eu recordo que contigo fomos até a Cisjordânia, fomos até a Belém, tivemos contactos com árabes, com muçulmanos, com todo o tipo de pessoas. Como é que está, digamos, esse setor e como é que estão essas pessoas? Está um pouco tenso, inclusive nós estivemos em Belém, eu tenho autorização para entrar em Belém, entrar na autoridade palestina, mas por coincidência ontem eu quis ir a Belém e as entradas de Belém estão fechadas, sendo controladas pelo Exército, então eu não quis abusar da sorte, porque tem ocorrido fatos que sempre você vai ter aquele lobo solitário, aonde ele pode me enxergar como não sei o que e querer me matar em troca de virar um mártir. Então, realmente, existe uma divisão muito grande, onde um lado não está mais confiando no outro, e as pessoas se separaram sim. Quanto à atividade econômica, o turismo está 100% parado, nós não temos turismo, existe gato pingado, que são comitivas que vêm verificar o que ocorreu, mas turismo em si não há. Todos os hotéis estão ocupados pelas as pessoas que foram evacuadas das suas residências, então o governo paga para aquelas pessoas. Então, mesmo que você quisesse ter turismo, não tem onde colocar o turista, porque os hotéis estão ocupados. As companhias aéreas da Europa, nenhuma está viajando para Israel no momento, todas estão, eu diria, até boicotando, o que prejudica o israelense, já que nós tivemos um feriado agora do Ano Novo, e nós vamos ter semana que vem outro feriado que é o do Yom Kippur. Então as pessoas costumam viajar nessas épocas e as pessoas estão literalmente ilhadas em Israel, não tem como sair. As poucas companhias que têm estão cobrando absurdamente cara, como a própria El Al, inclusive ela foi multada por abuso de poder, já que ela estava se aproveitando da situação. Claro. Então, é uma situação delicada e, como eu falei anteriormente, Israel foi reduzida, que era considerada A+, como um local super seguro para investir, e agora ela caiu para B. B, então, é triste, nós estamos equivalentes a países do terceiro mundo, e Israel não merece isso, mas, mais uma vez, a gente também vê um pouco o lado político, que é uma maneira que eles encontraram de pressionar Israel para ela acabar com a guerra, mas o nosso primeiro-ministro Netanyahu já disse que não vai acabar com a guerra, ele vai até o final. Olha, Samuel, obviamente abordar política contigo não é propriamente aquilo que eu quero, mas de alguma forma nós vamos ouvindo também outras vozes de pessoas israelitas e judeus também a questionar se a decisão ou as decisões de Benjamin Netanyahu não são também para salvaguardar o seu futuro político. Recordo que na semana anterior a nós estarmos aí tinham existido manifestações porque Benjamin Netanyahu queria mexer no Supremo Tribunal, uma vez que eu creio que ele está acusado de corrupção, e o facto de também ser o 6º mandato, ou seja, nunca nenhum outro primeiro-ministro teve tanto tempo à frente de um país. Há quem diga que o dia que o Netanyahu sair do governo, que ele vai ser preso. Não sei qual seria o embasamento, mas existem indícios de corrupção e de excesso de poder. Além do mais, você viu que foi emitido prisão dele pela Constituição Internacional de Sim, Haia. o tribunal, sim. Mas Israel já está se defendendo, inclusive hoje ela está se defendendo,
informando que aquilo foi altamente ilegal, já que para você condenar alguém, você precisa ouvir a outra parte. Israel não foi ouvida. Ela não teve o momento de se manifestar. Como é que eu vou condenar alguém? Então, ali você vê, sim, antissemitismo e aquele pessoal anti-Israel, como você tem visto a ONU toda contra Israel, enquanto que o Guterres vai visitar o Irã, vai homenagear o Nasrallah, que era o número 1 do Hamas, e a Israel ele não vem. Esse é outro motivo porque Israel considerou ele persona não grata. Ou seja, a ONU, que era para ser um órgão neutro, ela passa a ter parte. Para você ter uma ideia, quem assistiu o discurso do Netanyahu, a ONU teve mais decisões contra Israel sozinha do que o mundo inteiro junto. É verdade. Se eu não me engano, o número era 170 resoluções contra Israel e 70 contra o mundo. Ou seja, onde Mas quem está acompanha os trabalhos da ONU não se surpreende, porque não é novidade a ONU ter essa postura, inclusive é a Unesco. Daí, num determinado momento, a administração Trump ter retirado o apoio financeiro, por exemplo, à própria Unesco, não é? Exatamente, ela retirou o apoio à Unesco no momento que eles decidiram que o local onde está o Muro das Lamentações, o Domo da Rocha, dizendo que aquilo não tinha nenhuma conexão com o povo judeu, que aquilo era muçulmano. Naquele momento, o Trump se aborreceu e disse: até aqui vocês estão rasgando a Bíblia e os documentos históricos. Então eu saio da Unesco. E fez ele muito bem, e eu torço que o presidente Trump volte ao poder para colocar ordem no mundo. Olha, por outro lado, há sempre a ideia de que o israelita ou o judeu, de uma forma geral, é colocado tudo no mesmo saco e que a sociedade se alegra com mortes de civis e que não estão preocupados quando os civis também são afetados com os bombardeamentos por parte do exército israelita. Isto corresponde à verdade? Os civis israelitas celebram a morte de inocentes e civis noutros pontos? Não, não é verdade. Em Israel não se aprende nem se ensina a odiar ninguém. Muito pelo contrário, se você vê aquelas pessoas que foram sequestradas dos kibbutz, eles eram os maiores apoiadores de dar chance para o pessoal de Gaza, de inclusive eles recebiam pessoas de Gaza e levavam para os hospitais públicos para ajudá-los. Ainda hoje, as pessoas acreditam que a melhor maneira de ter a paz é dar uma vida melhor para essas pessoas de Gaza, por exemplo. Ocorre que o Hamas nunca vai deixar aquela pessoa ter uma vida melhor, senão ele perde o controle. Ele é que dá alimento, ele é que dá dinheiro, ele é que dá emprego. Então, ele criou escravos do século XXI. Então, não é verdade. Israel não ensina a odiar, muito pelo contrário. Não posso mentir que houve uma grande alegria, sim, quando foi assassinado o Nasrallah. O Nasrallah é o chefe do grupo terrorista do Líbano. Esse sim, eu posso dizer que houve uma alegria nacional, sim. Olha, e em que é que mudou o cenário? Qual foi o teu sentimento quando a guerra deixou de ser uma guerra proxy e passou a ser um ataque direto do Irão a Israel? Eu acredito que o Irã esteja muito debilitado. Inclusive, essas ameaças que ele faz. É tipo o cachorro, sabe? Quando ele não quer atacar, ele fica latindo. O Irã está igual. Ele fica ameaçando Israel, que vai destruir. Quem quer fazer fica calado. E repara que Israel está calada. Então, sim, vai ter o troco. E eu acho que nesse ponto foi bom que o mundo, para aqueles que não enxergavam o Irã, o seu posicionamento, agora ficou muito claro que quem é o cabeça da cobra sempre foi o Irã.
embora ele sempre negasse, atacando a Arábia Saudita, bases americanas, bases da própria Emirados Árabes, ou seja, eles sempre atacaram seu companheiro. Também não posso deixar de dizer aqui que o maior interesse que o Irã seja atacado é a Arábia Saudita, que aí ele vai ficar único na venda de petróleo, no momento que Israel destruir as suas refinarias. Então ele é o primeiro a ficar alegre quando Israel fizer seu ataque. Até porque, na realidade, como tu mencionaste há pouco, há uma divisão dentro do próprio mundo muçulmano entre os xiitas e os sunitas, uns representados pelo Irão e outros representados pela Arábia Saudita, não? Exatamente. Então, é isso que o Irã ele quis fazer, já que eles são persas, não são árabes, mas ele queria juntar aquele povo todo. Então, o que ele fez? Ele usou a religião. Então, eles fazem tudo em nome da religião de um Deus. Falando de religião, o próprio mundo árabe ele é contra esses grupos terroristas, como o Hezbollah, especificamente o Hamas, que eles falam em matar em nome de um Deus, mas eles vão contra o livro sagrado. No livro sagrado é proibido estuprar, o que eles fizeram, é proibido matar idosos, o que eles fizeram, é proibido matar velhos, o que eles fizeram, e muitas outras atrocidades, como queimar pessoas vivas. Então, tudo isso vai contra o próprio Islã. E o mundo árabe em si, ele tem vergonha do grupo Hamas. Só que ele não fala abertamente, porque um tenta encobrir o erro do outro. Mas sim, se você perguntar para qualquer árabe consciente, ele vai dizer quem é o verdadeiro grupo Hamas e grande parte, eu não quero acusar todos, mas grande parte dos palestinos de Gaza. E isso faz-nos pensar, obviamente, naquilo que é, e talvez as pessoas não tenham essa percepção, a força que, por exemplo, a peregrinação a Meca tem em termos turísticos e económicos e religiosos, não é? O Hajj tem sempre uma força muito grande e a Arábia Saudita não quer romper com essa peregrinação. O que é interessante na peregrinação que você está falando é que para o cristianismo você vem a Israel se quiser. O árabe não, ele é obrigado a ir a Meca uma vez na vida. Então ele já tem um ganho aí sensacional com o turismo. Embora, tudo bem, a Arábia Saudita tem desenvolvido muito, cresceu muito, continua... vai ser o futuro do Oriente Médio, sem dúvida, a Arábia Saudita. E nesse aspecto, achas que os acordos de Abraão foram assim tão boicotados? Sim? Boicotados. Sim, sem dúvida. Como eu falei no início, na semana que a Arábia Saudita ia assinar o acordo, o que o Irã fez? Ele criou esses grupos terroristas para ficar perturbando Israel. E caso o Irã fosse atacado em algum momento, ele colocaria esses 7 pontos, no caso sejam mais eles 7, para atacar Israel ao mesmo tempo, que Israel não resistiria. Sem dúvida, é uma matemática certa. Então, o que aconteceu? Realmente, no momento que assinasse o acordo com a Arábia Saudita, você ia ter um grupo bem maior de países unidos a Israel. E aí iria enfraquecer o Irã, consequentemente, ele perderia aquela ideia dele de ser o grande dominador do Oriente Médio, que esse é o sonho dele. Ele acha que ele vai voltar a ser aquela Pérsia da antiguidade. Então, isso não vai acontecer. Israel sempre vai continuar trabalhando com a sua inteligência e com o seu exército para impedir que o Irã consiga esse êxito. E qual é o êxito de Israel? Ou melhor, qual é o êxito do Irã? É riscar Israel do mapa. Isso nunca vai acontecer. Mas, Samuel, isto leva-nos a um ponto histórico. Eu recordo-me
num dos dias que nós estávamos em filmagens, tu contares a história, creio que de um jornalista, não é? Herzl, que é o nome correto. Isso, Theodor Herzl, Exatamente. Theodor Herzl, jornalista de Budapeste. E aquilo que nós ouvimos muito, muitas vezes em algumas conversas, é de que há uma diferença entre o sionismo e o judaísmo, e que aquilo que está a criar problemas, por assim dizer, é o sionismo. Não, eu discordo. Ocorre que o antissemitismo ele acaba escondendo para dizer eu não gosto do judeu, aí eles inventaram essa nova nomenclatura que é o sionista. Quem é o sionista? O sionista é aquele que apoia a existência de Estado de Israel. No momento que não existir mais Israel, não vai ter mais judeu também, porque ele vai ser a próxima vítima. Então, eu diria que isso é mais uma camuflagem do antissemitismo que existe hoje no mundo inteiro. Infelizmente, esse antissemitismo existe, os judeus têm os maiores números de prêmios nobres, eles têm o maior número de tudo que você pensar de coisas boas, estão na mão dos judeus, inclusive os bancos. Isso causa muita inveja do incompetente, e aí vem esse antissemitismo. E de alguma forma, não crees que também essas cúpulas de poder económico podem eventualmente ter interesse? E, Samuel, não há como ultrapassar, e a Segunda Guerra Mundial foi também um exemplo disso. A guerra pode destruir, mas dá boa economia para alguns e, normalmente, há sempre quem saia bastante beneficiado. Sem dúvida, você tem o maior antissemita judeu, que é o Soros. O Soros ele financia o antissemitismo porque ele ganha dos dois lados. Então, ou seja, são judeus indo contra o seu próprio povo. E uma vez que mencionaste Jorge Soros, uma das últimas notícias é que nos Estados Unidos ele tentou adquirir 200 rádios de uma só vez, daí o regulador até da comunicação social americano estar a investigar isso. Sem dúvida, porque nova ordem mundial, que é um perigo para a sociedade hoje em dia. Nós estamos vendo a regulamentação da mídia em todos os aspectos, até aqui no nosso Facebook, YouTube, enfim, tudo sendo regulado por esses grandes, eu diria, comunistas, que não deixam mais você expressar as suas ideias. Tem que ser somente aquelas ideias comunistas que eles estão pregando para a humanidade, e as pessoas não estão vendo isso, que a gente está indo para um local sem volta. Nós estamos perdendo a nossa liberdade, que inclusive é o auge do seu programa, é a liberdade de expressão. Obrigado. Olha, Samuel, qual é que tem sido, em termos familiares, em termos profissionais, qual é que tem sido o peso desta questão da guerra? Se continuam a qualquer momento a ter que ir para os bunkers, e qual é a tua perspectiva para um eventual, não sei se diálogo, mas algum acordo de paz que possa vislumbrar normalidade? Sinceramente, se Israel optar pela opção que foi dada pelos Estados Unidos, eu vou dizer que o mundo não tem mais jeito. Qual é a opção dos Estados Unidos? Ele quer comprar Israel para ela assinar um acordo de paz e não atacar o Irã. Isso seria uma vergonha. Eu não acredito que ele opte por essa opção. A segunda opção, que é a que eu acho mais viável, que eu acredito mais, na minha opinião, logo depois do Yom Kippur, que é a semana que vem, que é o Dia do Perdão, eu acredito que Israel vai sim fazer um grande ataque massivo. Nós vamos receber o troco. Você precisa entender que o Irã tem milhares de mísseis balísticos. Nós vamos ter um grande prejuízo em Israel, sim. Vamos ter muitas baixas também. Mas eu acredito que ali vai ser o fim do Irã
e Israel vai transformar o Irã como ela tem transformado o Líbano e Gaza. E a partir daí nasce um novo Oriente Médio, aonde sim poderemos obter a paz, mas sim vai ter muitas baixas em ambos os lados, principalmente Israel, que a gente não está acostumado por ser um país pequeno. Olha, Samuel, e sendo tu também um historiador, obviamente o Império Persa é um dos grandes impérios da história e é um dos impérios incontornáveis sempre que nós queremos falar disso. Mas eu recordo-me que na época do Shah Reza Pahlavi, não sei se as relações não seriam diferentes. Você quer ver algo tão interessante a título de conhecimento? Os mísseis que foram lançados do Irã para cá eram mísseis israelenses que foram produzidos em conjunto, Irã e Israel. Ou seja, eles eram amigos até chegar este radicalismo religioso. Então, sim, existia amizade entre os dois países. E eu tenho certeza que o iraniano ele não odeia Israel. Quem odeia Israel são os políticos e aqueles religiosos que querem impor uma religião sem tolerância, ou seja, eles são altamente intolerantes. Só o dele é o certo, todos os outros estão errados. E isso leva-me também a pensar se não existem em Israel, e creio que há pouco já falámos algo sobre isso, mas, ou seja, tentar distinguir o judeu de Israel, ou seja, o judeu que pratica a sua religião, que teve o palestiniano como vizinho e que viveram durante muitas décadas, para não dizer se calhar muitos séculos, em normal convivência, não é? Ainda hoje, nós temos muitos, eu chamaria de árabes, que vivem em harmonia. Você tem árabes que vai ao exército. Nós tivemos árabes que falaram em árabe para os palestinos do Hamas e eles foram assassinados. Então, você precisa entender que esse ódio não é do lado da gente. Tanto que eles mataram os seus próprios irmãos árabes muçulmanos, dizendo para eles o seguinte, que eles eram traidores, porque estavam morando em Israel, e em Israel ele tem uma vida boa. Então ele era um traidor. Ele tinha que estar em Gaza sofrendo as perseguições do Hamas. Então aqui eles continuam. Isso ficou muito claro e as pessoas, os próprios árabes, passaram a aceitar mais Israel depois disso, no momento que eles viram que os próprios irmãos deles o mataram. Agora, existe sim uma minoria que ela é aliciada pela internet, pelo Irã, onde ela é paga para ela cometer um atentado terrorista. E isso tem acontecido diariamente. Para quê? Para desestabilizar o país. Para o Irã, quanto mais terrorismo tiver, mais ele lucra. Essa é a ideia do Irã. A verdade é que, olhando também para alguns momentos históricos, há alguns paradoxos. Por exemplo, Anwar el-Sadat, presidente do Egito, é assassinado por um egípcio do seu próprio exército durante uma parada militar, e Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, é assassinado por um judeu ultra-ortodoxo, e isso faz-nos questionar a parte emocional. Se não há, digamos, demasiada emocionalidade ou se não há demasiado extremismo, o que impede com que algum tipo de diálogo possa acontecer. Eu acho que esse extremismo ele é insuflado diariamente. É isso que acontece. Insuflado diariamente, no sentido de que os meios de comunicação social têm responsabilidade nisso? Os meios de comunicação insuflam. Eu não lembro um dia, eu moro em Israel há 23 anos, eu não lembro um dia sequer que a televisão ou a mídia
não fale da próxima guerra. Todos os dias. Mesmo o país em paz, ele sempre está falando da próxima guerra, que vai acontecer em breve, e fica insuflando essa insegurança, esse ódio, e alimenta. Embora, novamente, eu repito, não existe ódio do lado de Israel. Você não ensina as crianças a ter ódio. Você não coloca a bandeira como você vê nas imagens na Palestina, onde eles pisam a bandeira antes de entrar na escola, de Israel e dos Estados Unidos. Não existe isso aqui. As crianças são orientadas a ter cuidado com seu inimigo. Mas sim, isso é feito quase que diariamente. Muito bem. Olha, Samuel, não sei se queres também dizer algumas das decisões que tiveste que tomar na tua vida pessoal para, de alguma forma, conseguir lidar com esta guerra atual. E o que é que tu perspectivas para, eventualmente, até em termos profissionais? Em termos profissionais, eu acredito que logo depois do término da guerra, Israel vai receber um grande número de visitantes. Ela não vai estar preparada, porque os hotéis já foram detonados agora por essa população que está morando nos hotéis. Isso vai ser um grande problema, as pessoas vão querer vir, não vai ter hotel, e vai levar algum tempo para reformar os hotéis e Israel voltar à normalidade. E quanto à minha vida profissional, eu espero que volte ao que era antes dos atentados que houveram contra Israel. Uhum. Samuel, nós estamos sensivelmente a 10 minutos do final da conversa, só para isto tendo alguma noção, porque quando estás em estúdio consegues ver aqui o contador e só para te orientar naquilo que é a questão do tempo. Olha, Samuel, estarias à espera que a Europa se posicionasse, digamos, de uma outra forma? Surpreendeu-te a Europa não ser tão solidária mesmo numa fase inicial para com Israel? Tanto a Espanha é uma vergonha de apoiar os palestinos, e agora o último foi a França, pedindo para boicotar as vendas de armas para Israel. E, no meu ponto de vista, eu enxergo mais uma vez um antissemitismo claro, porque eles querem que acabe com o povo judeu, me referindo a Israel, mais rápido. No momento que você não tiver armas, como você vai se defender? Se você lembrar as frases de Golda Meir, ela falava: no momento que a gente baixar as armas, os inimigos nós matam. Enquanto que nós não temos esse interesse. O exército de Israel é exército de defesa. Israel não tem o costume de atacar ninguém. A gente quer viver em paz. O país vinha prosperando com uma economia fantástica. O PIB de Israel, ainda com a guerra, ainda continua em 60 mil dólares. Isso é fantástico. Poucos países da Europa conseguem um PIB desse. Israel continua com toda a sua venda de tecnologia para o mundo todo, onde o mundo é mais dependente de Israel do que de Israel do mundo. Então, a Europa, o mínimo que ela podia fazer era apoiar Israel, já que Israel é o escudo do Ocidente. No momento que Israel cair, a Europa vai junto. Você está vendo o que está acontecendo na França, onde eles não têm mais liberdade, na Inglaterra? Os grupos radicais muçulmanos tomaram conta dos países e o local não tem mais como fazer. Por quê? O Papa Darlinger tinha dito que esta guerra religiosa iria ser vencida no ventre das mães. Então eles chegam, são recebidos com chave de ouro. Depois de um ano eles têm 2 filhos, depois 4, 6, 8, 10, 12, e assim vai. E daqui a pouco são 30 votantes e eles colocam o partido que eles querem, as leis que eles querem, e a democracia ela é reinventada, e agora passamos a ter uma jihad na Europa.
Por outro lado, Samuel, aquilo que muitos também questionam é se dentro do próprio país ou dentro do Knesset, porque também nós não ouvimos muito isto, se não existem alguns partidos que queiram, de alguma forma, refriar o ímpeto da guerra. Não digo parar, não digo dizer a Benjamin Netanyahu que pare, mas que de alguma forma pense bem e escolha bem as suas próximas ações. Eu vou pensar agora como o israelense pensa. Eu acho que se parar a guerra vai ser um erro muito grande para Israel. Israel tem que terminar o que foi feito para você ter mais 10 ou 20 anos de sossego. Se não terminar e deixar no meio do caminho, eles vão voltar com mais força, porque eles têm mais dinheiro, mais arma, mais número de pessoas, e eles são 7 contra 1. Então, a matemática é clara. Então, você tem que acabar com eles agora. Você não vai ter outra chance. Não vai ter outra chance. Eu acho que o Netanyahu, nesse ponto, está certo. Ele tem que ir até o final, sim, acabar com todas as bases de lançamento de mísseis do Líbano, de Gaza, do Irã, dos Houthis e por aí vai. Mas eu recordo-me que, por exemplo, uma das figuras iranianas que mais receio eu tive quando ele estava à frente dos destinos do Irão, à frente, entre aspas, porque quem está à frente é o Ayatollah, portanto o líder religioso, era Ahmadinejad. Ahmadinejad. Exatamente, Sim. que por várias vezes falou, inclusive, creio que nas Nações Unidas, sobre destruir o Estado de Israel, mas nunca o fez. Mas você precisa entender que você deve levar a sério uma ameaça. Você não pode... Pois. Se eu disser uma vez só, João, tá bom, vai, o João falou quando ele estava com raiva de mim. Mas no momento que você vai à ONU, um órgão internacional que preserva a paz mundial, e diz isso com todas as letras, e nenhum país se levantou para dizer nada, eu, Israel, tenho que começar a pensar que ninguém vai me proteger e que eu tenho que cuidar de mim sozinho. Só quem protege é os Estados Unidos, mas é lógico, os Estados Unidos têm uma base militar no meio do Oriente Médio, onde ele tem interesse pelo petróleo. Ele não defende Israel pelos seus lindos olhos. Pelo contrário, o que ele sim quer, cada vez mais vender mais armas para ele sair da recessão dele e assim jogando toda a dívida para os países que estão em guerra, que é o caso de Israel. Falei no início, ele já mandou 17,9 bilhões de dólares de armamento para Israel. Você acha que isso aí é o quê? Israel vai ficar numa dependência para pagar essa conta. Sabe lá, quem vai pagar essa conta? Meus netos? Então, os Estados Unidos não é tão bonzinho assim, não. Ele joga dos dois lados, insufla o Irã, insufla Israel. Bota os dois para brigar e vende arma para os dois. Então, a gente tem que pensar nisso também. Tens toda a razão. E olha, que papel é que achas que a Turquia podia ter neste conflito? A Turquia, se entrar, é para piorar, porque esse é outro que quer ser, assim como os persas querem voltar a dominar como eles dominaram no passado, a Turquia tem a mesma ideia. Ele diz o seguinte: Israel era Império Turco, eu tenho direito de voltar e reconquistar as minhas terras. Esse é mais louco do que o outro. Onde já se viu? Ele quer reconquistar as terras que eram dele. Então, se a Turquia entrar, a coisa vai ser bem pior e a Turquia ela não poderia estar emitindo esse tipo de comentário, já que ela é membro da OTAN. Então, que OTAN é essa que ela defende se ela joga dos dois times? Está igual aos Estados Unidos, joga dos dois times. Até porque nós aprendemos, então, Samuel, nós aprendemos contigo que muitas das terras que foram compradas por judeus foram legalmente compradas ao Império Otomano, não é? Império Turco. Exatamente. Era o Império Turco, então os turcos acham que eles ainda são os donos daquelas terras. Está igual a história do que vendeu 2 vezes. Eu recordo-me, por exemplo, creio que disseste isso de Haifa, Haifa, Jaffa, exatamente. E, entretanto, agora recordo-me, talvez algo que
que seja ainda mais problemático foi um ataque precisamente nessa cidade, em que 2 homens armados dispararam indiscriminadamente, matando uma série de pessoas. Isso foi agora, essa semana, no dia... Foi essa semana. Sim. Foi em Jafo, Jope. Jope. É um terrorista com uma AK-44. Ele matou várias pessoas, não lembro agora o número, mas o número foi bem alto. Bem aquelas pessoas que estavam no metrô novo de Tel Aviv, o VLT. Ele atirou naquelas pessoas que estavam dentro do trem e saiu matando todo mundo. E isso faz com que o dia a dia, tirando a questão dos mísseis, também se sinta em insegurança? Muito tenso, muito tenso. As pessoas param de sair, a economia para porque você para de comprar, e só quem continua um pouco, eu diria, é a construção civil com restrições. Por que restrições? Porque a mão de obra da construção civil vinha de Gaza ou da autoridade palestina. 100 mil palestinos entravam em Israel para trabalhar na construção civil. E esse pessoal não está mais entrando. No momento que eles não estão mais entrando, eles também vão ficando revoltados contra o próprio país deles, contra a autoridade palestina. E aí a panela de pressão começa cada vez mais a dar pressão, porque eles não têm trabalho, eles querem trabalhar. Israel não deixa eles entrarem. E o que Israel fez? O que os políticos falam, que no pós-guerra não terá mão de obra palestina. Vai ser tudo importada da Tailândia, da China e de outros países, e da Índia também. E isso faz com que, obviamente, uma das grandes vantagens que essa comunidade tinha, que era o facto de poder trabalhar livremente em Israel. Transitar livremente. Porque o que acontece? Israel, no momento que ela percebeu que o Hamas tinha virado um partido político, que o Hamas recebia tudo que eles pediam, Israel concedia, achando que ele já estava em paz. E é por isso que ela baixou a guarda. Ela nunca imaginou que eles fossem fazer isso, porque ela via que Gaza estava prosperando. Então ela nunca pensou que eles fossem voltar para trás. E acabou que não. Já tinham recebido as terras dele, como eles tinham pleiteado, o partido político. Israel mandava 30 milhões de dólares todo mês para eles. Ou seja, o que mais eles queriam? E foram pegos, mais uma vez, de calça curta. Muito bem. Samuel, nós estamos quase no final do programa. Mais uma vez, em relação àquilo que é o trabalho que tu fazes, as pessoas podem ir às redes sociais e também ver tudo aquilo que tens desenvolvido ao longo dos últimos anos, uma vez que os pontos turísticos de interesse nós acreditamos que se vão manter, verdade? Exatamente. Nós, na nossa rede social, principalmente no YouTube, veremos os programas gravados para Vossa Senhoria, com a sua equipe. E temos também Instagram, Facebook, todos com o nome Guia Brasileiro em Israel. Será uma grande honra ter você como meu convidado para visitar a página e sempre estar atualizado com as informações de Israel. Independente de tudo, você pode mandar mensagem, eu sempre vou responder, porque é um prazer poder ajudar ao próximo. Sim, senhora. Samuel Ben-Zikri, muito obrigado. E para todos os que nos estão a ouvir também, o programa que eu e uma equipa fazemos passa ao domingo às 18h30. Às 18h passa o programa da semana anterior, às 18h30 passa o novo programa dessa semana. Eu e toda uma equipa, acompanhados e muito bem acompanhados pelo Samuel. O programa chama-se Nos Caminhos de Jesus em Israel. Resta-me agradecer a vossa participação e agradecer também ao Samuel que esteve connosco. Um resto de uma boa noite, até amanhã e muito obrigado.